Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Eu sou Hugo Figueiredo e é importante que eu fale que você se inscreva aqui no canal Mergulho na História para acompanhar semanalmente vídeos novos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o prelúdio da Segunda Guerra Mundial, os fatos que antecederam imediatamente esse grande confronto. Bom, esse período foi marcado pelo contexto em que antecipara a Segunda Grande Guerra. Dentro desse cenário, existia um processo generalizado de preocupação em relação à Alemanha nazista. Destaque-se que o tempo demonstraria que toda essa preocupação efetivamente tinha razão de existir. A Alemanha, em 1936, já era uma grande potência expansionista em plena expansão. Hitler tomara de assalto várias porções de territórios de países mais fracos militarmente. Um detalhe é que após o final da Primeira Grande Guerra, existia um medo muito forte que uma nova conflagração levasse ainda mais morte para a Europa. O trauma da carnificina que ocorrera faria com que a diplomacia de grandes potências como França e Inglaterra, em especial, se mostrassem excessivamente inclinadas à paz a qualquer custo. Vale notar que este era o espírito da guerra, evitar a guerra a qualquer custo. Vale notar que este era o espírito da época, evitar a guerra, custe o que custar. O primeiro-ministro inglês, Neville Chamberlain, foi o expoente do que os historiadores modernos classificam como a chamada política do apaziguamento, algo que os acontecimentos futuros demonstrariam catastróficos para a humanidade. O cerne dessa política consistia em coadunar com a invasão e anexação por parte de Hitler de territórios de outros países. A diplomacia francesa e a inglesa levianamente julgaram que Hitler se daria por satisfeito e assim a guerra seria evitada. Porém, o destino demonstraria que ocorreria exatamente o contrário. A condescendência por parte das grandes potências com as invasões e anexações alemãs teve o poder de estimular o ímpeto expansionista de Adolf Hitler. O mesmo acabou estimulando-se para agir cada vez mais. Detalhe que, diante desse cenário, no plano interno, a população alemã cada vez mais acreditava que Hitler era um gênio militar. Afinal, sem efetuar o único disparo, havia conseguido vitórias brilhantes no plano geopolítico. Todo esse espírito de confiança fomentou Hitler a alardear que iria também invadir os Sudetos poloneses, território pertencente ao país chamado Polônia. Inglaterra e França deram um ultimato à Alemanha nazista. Caso Hitler invadisse a Polônia, ambas, França e Inglaterra, declarariam estado de guerra contra a Alemanha nazista. Confiante, Hitler achou que mais uma vez se tratava de uma bravata ou de um blefe. A história mostraria que esse foi um grande erro para o líder nazista. Em 1º de setembro de 1939, tropas da Alemanha nazista marcharam sobre a Polônia. Dias depois, o Reino Unido declararia guerra contra a Alemanha, sendo seguida pela França. Começava assim a maior tragédia humanitária da história da humanidade, que conduziria à morte de mais de 70 milhões de pessoas. Estamos falando do início da Segunda Grande Guerra Mundial.